Oi, Ok. gente. Nós vamos dar continuidade aí ao projeto, né, da Consciência Negra, e hoje quem vai apresentar o projeto é a professora Elizabeth, e a professora Beth, que vocês conhecem, né? A professora Beth, ela vai falar sobre um livro, uma autobiografia de Frederick Douglass. Ele foi um escravo fugitivo, né, alguns anos atrás, e hoje ele é considerado um dos maiores líderes abolicionista americano. Então, ela vai falar um pouquinho sobre esse livro para vocês. Você, Bom Beth? dia. Opa, bom dia. Bom dia. Professor. Como a Bom professora dia. Amanda já falou, né? Eu vou falar sobre Frederick Douglass, né, que é uma personalidade muito importante, né, nos Estados Unidos ainda hoje, né? Ele foi um escravo fugitivo que mais tarde se tornou um dos maiores líderes abolicionistas lá nos Estados Unidos, né? E a nossa reflexão hoje, eu gostaria que fosse no âmbito da superação. Eu separei alguns tópicos, né, para a gente, né, fiz uma colinha aqui, separei alguns tópicos que eu achei interessante para a nossa reflexão, tá? Então, eu estou com uma colinha aqui para eu não me perder, porque a história dele é muito extensa, né? E como eu quero refletir sobre a superação, eu coloquei uns tópicos interessantes para essa reflexão, tudo bem? Frederick Douglass, né, como já foi falado, né, é um dos maiores líderes, até hoje, né, considerado um dos maiores líderes abolicionistas nos Estados Unidos. A trajetória de vida do Frederick Douglass, ela nos mostra, assim, que os tropeços, que as adversidades, que as dificuldades que nós encontramos nas nossas vidas, elas não servem para nos parar, elas servem somente para, sabe, nos impulsionar. Ela não nos impossibilita, né, de sermos vencedores. Ela nos mostra, né, olhando a trajetória de vida dele, ela nos mostra que nós temos que lutar, sim, pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos, né? Que nada que aconteça na nossa vida que seja um tropeço, que seja algo sabe, que atrapalhe a nossa trajetória, não os tropeços, eles não servem para isso, eles servem para nos mostrar que nós somos capazes, para nos fortalecer a nossa luta, tudo bem? Eu gostaria que a reflexão fosse nesse sentido, tá bom? Eu vejo na história de Frederic um exemplo de obstinação, né, de resiliência, de superação. Frederic, no decorrer da história, vocês vão ver que ele teve muitas frustrações, ele teve muita luta, né, muita adversidade, mas ele não se deixou vencer. Ele usava todas as adversidades para melhorar, para aperfeiçoar a sua próxima tentativa. Então, tenho ele como um grande exemplo, né, de superação. Ele nunca desistiu dos seus objetivos até a sua morte. Ele sempre lutou, ele morreu em prol da sua luta, né? Vamos conhecer um pouquinho agora sobre ele, tá? Frederic nasceu em 1818, né, nos Estados Unidos, né? Eu gostaria que vocês gravassem umas datinhas, tá? Fizessem umas continhas aí para vocês verem como ele foi valente, né? Nasceu em 1818, tornou-se livre, né? Através de uma fuga. Em 1838, a fuga dele quando aconteceu a fuga, ele tinha 20 anos de idade, e morreu em 1895, quando ele tinha 77 anos. Ele era filho de uma escrava com um homem branco, né? Mas espera aí, né? Filho de uma escrava com um homem branco, né? Então, naquela época, né, era costume
donos, né, dos donos dos escravos a estuprarem as escravas, né? Então, Frederico foi fruto de um estupro, né, podemos dizer. E ele foi criado pela sua avó e por uma tia. E por que ele foi criado pela avó e pela tia, né? Ele foi separado da sua mãe, né? Ele foi separado da sua mãe ainda pequeno, e isso foi uma grande frustração, né? Talvez tenha sido a primeira frustração de Frederic, né? Ele, ele diz na sua obra que os escravos, né, que era costume dos senhores, né, separar os escravos os filhos de suas mães, né, e ele ficava pensando por quê? Por que faziam isso, né? Com tanta maldade, né? Separar a mãe do filho. E ele diz ele diz isso no seu livro, que acha que eles faziam isso porque eles queriam, né? Que os escravos se sentissem como bichos, né? Como animais, né? Sem nenhum vínculo com mãe, né? Então, essa foi uma grande frustração de Frederico, né? De Frederic. E após a separação, né, dele e da sua mãe, ele viu a sua mãe somente 5 vezes, né, até que ela faleceu. Como que ele fazia para ver a mãe? Ele, após a jornada de trabalho, né, após ele terminar ali o seu trabalho, ele ia à noite ver a mãe, porque os escravos eles só trabalhavam, né? Então ele tinha 12 horas de trabalho e o horário que ele ia dormir, ele ia até a fazenda em que a sua mãe morava para, né, para vê-la, para encontrá-la, né? Então, isso só aconteceu 5 vezes até que ela faleceu. Então, Frederico, ele, após a morte da sua mãe, né, ele foi enviado, que também foi outra grande frustração de Frederico, porque ele só tinha a avó, né, os irmãos e essa tia que cuidava dele, né? Então, ele também foi separado da avó da tia e dos irmãos, né? Ele foi, né? Ficou sozinho, né? Isso também foi uma grande frustração. Ele foi enviado para morar, para trabalhar em uma fazenda onde o fazendeiro era um homem muito rico. E por ele ser criança, ele a tarefa que ele ia executar era mais leve, né? Então, ele cuidava das vacas, ele cuidava do jardim, ele cuidava do quintal, e ele via ali naquela fazenda o tamanho da crueldade com que o feitor e o dono, né, da fazenda tratava os escravos. Era muita maldade, era muita crueldade, muita perversidade, né? E ele começou a achar aquilo muito errado, né? Muito errado mesmo. Ele conta que lá na fazenda onde ele morava, né, na fazenda do seu dono, ele nunca sofreu tantos açoites, ele nunca apanhou, não apanhou muito ali na fazenda. E ele conta que lá na fazenda os escravos sofriam muito, mas era de fome e de frio, né? E ele conta que morriam muito mais de frio do que de fome. Ele conta que que eles morriam de frio porque eles não tinham cama, eles não tinham, sabe, um lugar assim para dormir, para se proteger do frio. Ele conta que às vezes ele entrava em sacos de batata, né, para se proteger do frio. Então, era essa, né, a vida que os escravos tinham, né? Ele conta que as pessoas brancas eram muito más, muito cruéis mesmo, não tinham compaixão nenhuma, né, dos escravos, e ele não se conformava com aquilo, ele achava aquilo muito errado. Mas ele era criança, ele não, já nasceu escravo, então ele não sabia, não tinha noção do que era liberdade, ele não tinha e muito menos, né, que podia ser livre. E ele tinha aquilo com ele, né? Ele, sabe, ele tinha aquele pensamento. Mas aos 8 anos de idade, ele foi enviado para trabalhar em uma casa na cidade, né? E essa casa era do irmão do seu dono, né? Recém-casado, e aí ele precisava de um escravo para cuidar do filho. E aí o seu dono o enviou para trabalhar lá. E ele fala que ali nessa cidade chamada Baltimore
foi a porta, né? Ele diz que abriu-se uma porta para a sua vida. Veja só o que ele fala. Eu vou falar o que ele cita no livro, né? Ele diz assim, ó, indo morar em Baltimore, foi lançada a fundação e abriu-se a porta de entrada para toda a minha subsequente prosperidade, né? E foi isso mesmo que aconteceu, porque o Frederico, ele foi muito valente. Ele não se intimidou com nada. Ele tinha aquele objetivo, ele sem saber de nada, sem saber o que era liberdade, sem saber que podia ser livre, ele já queria isso. Então, o que aconteceu aí, né? Ele foi para Baltimore, né? Então ele foi trabalhar na casa do irmão do seu dono e cuidar do filho. E lá ele achou tudo diferente. Era muito diferente da fazenda. Lá ele se sentiu mais humano. Lá ele se sentiu, sabe? Se sentiu gente. E aí ele fala que indo trabalhar né, na casa desse casal, ele foi tratado com cordialidade, sabe? Ele diz que a dona, né, a senhora daquela casa, tratava os escravos, ele conversava com os escravos comiam na hora certa, os escravos tinham uma cama para dormir, né? Então, por isso que ele fala que foi tratado com mais humanidade, porque lá ele pensou, aqui eu não vou morrer de frio, aqui eu não vou morrer de fome, né? Porque tem um horário de comer, eu tenho uma cama para dormir, né? Ele diz que, né, que ali ele se sentiu, sabe, humano mesmo, né? E aí ele diz que a escravidão era ruim, veja só. Ele diz assim no seu livro que a escravidão era ruim, não era só para os negros. Ela falou que a escravidão era ruim também para os brancos. E por que ele disse isso? Ele disse que aquela senhora, né, que tratava os escravos com cordialidade, que, sabe, que conversava com os escravos, com o passar do tempo, ela tornou-se ruim também, ela tornou-se cruel. Ele diz que ela era boazinha, ela era boa, por quê? Porque aquilo tudo era novo para ela. Ela nunca tinha tido um escravo, ela tinha acabado de ser inserida naquele mundo ali de elite, né? No mundo ali de ricos. Então, ela não tinha, ela não sabia como tratar os escravos, mas com o passar do tempo, ela começou a tratar os escravos também com crueldade. Né? Então, essa senhora, ela aprendeu, né, a como lidar com os escravos, né, como eles tratavam com a tamanha crueldade, ela começou a fazer isso também. Ela começou a tratar os escravos com muita crueldade, com muita maldade, né? Mas Frederico, desde pequeno, né, ele não se conformava com essa condição de escravo, ele não se conformava, ele achava tudo aquilo errado, mesmo sem saber de nada, né, mesmo sem conhecer, porque ele nasceu escravo, ele nunca, né, sentiu o gosto da liberdade, ele não sabia o que era liberdade, né. E aí, nesse lugar, ainda quando a mulher era boa, né, o filho dessa senhora, chegou o tempo de ser alfabetizado. E essa mulher começou a alfabetizar o filho e achou por bem alfabetizar o Frederico também, né? Ela começou a alfabetizar, toda vez que ela ia ensinar ao filho, ela colocava o Frederico e também ensinava o Frederico. Só que um dia, o esposo dela chegou e viu, né, ela ensinar o Frederico, e ali ele a repreendeu e travou ali uma discussão, né, muito grande, porque a mulher, acredito eu que a mulher não se conformava em ele não querer que ela ensinasse o Frederico, acredito eu que ela falava que não tinha nada demais, o que tinha de mais ensinar, né, o Frederico. E aí ele falou uma coisa, ele falou assim para ela, é muito perigoso ensinar um escravo a ler e escrever, é muito perigoso alfabetizar um escravo, porque ele pode descobrir sobre a liberdade, ele pode descobrir que pode, né, que pode ser livre. E aí, Frederico, ouvindo tudo aquilo, né,
Aí Frederic, né, acendeu uma chama no Frederic. Frederic, então tá errado mesmo, né? O que eu acho está certo, né? O meu pensamento não está errado. Então ele não quer que o escravo aprenda a ler, porque ele pode descobrir. Então tem algo de errado mesmo, né? Aquela senhora parou de ensinar o Frederic, né? Ela captou a ordem ali daquele homem, mas Frederic, ele ficou com aquilo guardado, aquela chama já estava acesa, né? E ele falou, vou lutar, né? Então, Frederic, como ele era pequeno, né, e era escravo da cidade, ele cuidava do filho dessa senhora e também fazia alguns mandados, né? Ia no comércio, fazia as compras e tal. E indo ao comércio, ele começou a fazer amizades com os garotos brancos pobres, né? Aqueles garotos, né, que eram pobres. Então, aqueles garotos eram alfabetizados, sabiam ler, sabiam escrever, e aí ele fez um acordo com esses garotos, né? Ele falou com os garotos que se eles o ensinassem, né, a ler e escrever, em troca, ele daria alimentos, né? E foi assim. Ele começou ele ia, né, para comércio lá comprar, fazer as compras lá, e aí ele encontrava esses garotos, e os garotos ensinavam ele a escrever, a ler e escrever, mas Frederic, ele não perdia tempo, ele não ficava só nisso. Frederic, né, no seu tempo livre, ele fazia o quê? Ele treinava a escrita, né, ele treinava em cercas, treinava em pedras, ele se virava, né? Então, e aí o Frederic foi alfabetizado, ele se alfabetizou. Quando eu falo se alfabetizou, é porque Frederic fez tudo isso sozinho, né? Ele se virou, a senhora parou de ensiná-lo, mas ele né, não ficou ali, né, achando, não se conformou com a situação, e foi a luta, né? Então, Frederic foi alfabetizado, né? E aos 12 anos, né, já alfabetizado, já sabendo ler, já sabendo escrever, ele descobriu, ele ouviu falar na palavra abolição. E Frederic foi atrás de saber, de conhecimento sobre essa palavra abolição. E aí ele descobriu que era abolição, e já, né, foi mais um conhecimento para ele. Aos 13 anos, Frederic, ele descobriu sobre a retórica, né? Retórica é a arte de falar bem, de falar em público, de discursar, né? E Frederic também já foi atrás disso, né? E já começou a treinar a sua oratória, né? E Frederic tornou-se um grande orador. Mas Frederic, aos 15 anos, ele teve que voltar à fazenda, né? Ele teve que voltar à fazenda, por quê? Porque o seu dono, né? Porque ele estava lá em Baltimore, ele estava meio que emprestado, né? Aí, aos 15 anos, o seu dono morreu, ele teve que voltar à fazenda, porque o seu dono morreu, mas ele não deixou um testamento. Ele não deixou um testamento e tinha que haver a partilha dos bens, né? Porque os escravos faziam parte ali dos bens, né? Ele ia ser dado para alguém, né? Por alguém. Então, Frederic teve que voltou à fazenda, houve ali a partilha dos bens, e Frederic ficou com a filha do dono, né? Da fazenda, né? Com a filha do seu dono. E Frederic, né, depois de um tempo, né, lá com a filha do seu dono, com a sua nova dona, na realidade, ela faleceu depois de 8 meses que o seu pai havia morrido, ela também morreu. Agora, Frederic estava com um novo dono, que era o esposo da sua nova dona. E esse homem, né, enviou ele para uma plantação, enviou ele para trabalhar em uma plantação, e lá nessa plantação ele foi trabalhar. Frederic já sabia ler, já sabia escrever, né? E ele não queria aquilo só para ele. Ele queria ensinar os outros também, né? Ele queria mostrar para os outros que tinha vida além daquilo, que aquela condição de escravo estava errada, que eles podiam lutar por aquilo. Então, o que Frederic fez? Frederic, nesse lugar que ele estava, né, nessa plantação que ele foi enviado para trabalhar,
ele organizou uma escola secreta. E lá nessa escola, ele ensinava os outros escravos, né? Porque ele não queria só para ele. Ele queria que os outros soubessem também. Mas essa escola, ela foi logo descoberta. Os brancos descobriram, né, essa escola e atacaram essa escola. Aí a escola acabou, né? Frederic aí tinha, para os senhores brancos, né, ele tinha cometido um ato de rebeldia. E o escravo tinha que ser obediente, né? Então ele teve que ser castigado. Então o seu dono enviou ele para uma fazenda, né, onde o fazendeiro, né, o dono da fazenda, era, era conhecido como quebrador de escravos. Já imaginou, né, o que ia acontecer com Frederic? Frederic foi castigado severamente, ele apanhou muito, ele foi muito judiado, mas ele não se desanimou. Os seus objetivos estavam de pé ainda, ele queria alcançar os seus objetivos ainda, né? Então, o que aconteceu? Ele foi castigado, né? Pagou lá pelo que ele havia feito, e o seu dono o enviou a outra fazenda. Enviou ele para trabalhar em outra fazenda, e nessa fazenda ele também organizou uma escola secreta, e além da escola, ele começou também a planejar uma fuga, mas também foi descoberto, e aí o seu dono começou a pensar, né? Puxa vida, esse escravo, ele vai me causar muitos problemas, esse escravo pode, né, causar muitos prejuízos, né, para os fazendeiros, né, para os senhores, né? Então ele pensou assim, bom, ele já foi castigado, né? E continua com a mesma rebeldia, eu vou enviar ele para trabalhar no navio agora. Então ele enviou ele para trabalhar no navio. Por que ele enviou ele para trabalhar no navio? Porque no navio só trabalhavam ex-escravos, né, escravos que já tinham conquistado a liberdade. Então lá, ele não ia mais, quem que ele ia influenciar lá, né? Mas Frederico, ele se agarrava a tudo e qualquer coisa que fosse bom, que fosse favorável para alcançar os seus objetivos, né? Então, lá, lá no navio, ele começou a ouvir falar em outras causas sociais, né? Em outras causas que eles consideravam injustos, né? E Frederico, toda causa que ele considerava injusta, ele abraçava e lutava. Só que lá no navio, eles eram remunerados, né? Ele ganhava dinheiro, eles ganhavam dinheiro, né? Então, o Frederico começou a juntar dinheiro, né? Ele falou, espera aí, aqui eu vou ganhar dinheiro, então eu vou juntar dinheiro e vou tentar comprar a minha liberdade. E foi isso que ele fez. Ele tentou, né, juntou dinheiro, né? E tentou comprar a sua liberdade. Mas o seu dono não quis vender a sua liberdade. Ele diz que era muita maldade, ele diz sabe, que o povo tinha prazer em maltratar, que o povo tinha prazer, que o povo branco, né, que aqueles senhores, tinham prazer em maltratar, em judiar dos escravos, né. Ele diz aqui, eu vou falar aqui o que ele fala no seu livro, né. Ali Frederic já era alfabetizado, já lia fluentemente, né, já ia atrás em busca de conhecimentos, tudo, e ele diz assim que, é uma fala dele aqui do livro, né, ele diz assim, quanto mais eu lia, mais era levado a abominar e detestar meus escravizadores. Não conseguia vê-los sob nenhuma outra luz, senão a de um bando de ladrões bem-sucedidos que deixaram suas casas e foram para a África, nos roubaram de nossas casas em uma terra estranha, nos reduziram à escravidão. Eu os detestava por serem os mais malvados e perversos dos homens, né? Você vê que Frederico, ele já tinha essa percepção, né?
né? Ele fala, quanto mais eu lia, né? Então, ele buscava conhecimento, e quanto mais ele buscava conhecimento, mais ele tinha, né, mais ele via que aquela condição de escravo, que aquela condição que os brancos, né, davam, era errado, era muito, sabe, era muito errado, ele não se conformava com aquilo. Aqui ele já sabia que como eles, né, como eles tinham se tornado escravos, né? Ele fala aqui, né, que eles foram até a África, roubaram eles das casas, né? Então, Frederico, quanto mais conhecimento ele tinha, mais força ele tinha para lutar, mais argumentos, mais força, mais coragem ele tinha para lutar contra aquilo, né? Ele fala também sobre a verdadeira religião. Olha o que ele diz aqui, olha, que observam com rigor farisaico as formas externas da religião, né? E, ao mesmo tempo, negligenciam as questões mais pesadas da lei, que eram o julgamento, a misericórdia e a fé. Estão sempre prontos para sacrificar, mas raramente demonstram misericórdia. São eles que são representados como testemunha, olha só, são eles que são representados como testemunha do amor de um Deus a quem nunca viram, enquanto odeiam o irmão a quem estão sempre vendo, né? Nós podemos ver aqui que Frederico, ele já estava por dentro de tudo, né? Ele já estava bem instruído, tinha muito conhecimento sobre a causa que ele lutava, né? Ele ia nas igrejas e ele via, né? Ele via aquelas pessoas, né? Pregar. Ele fala que os brancos, né? Pregavam o amor, que os brancos pregavam, né? Coisas boas, né? Que sabia, conhecia a palavra de Deus, né? Mas ele diz que eles não tinham misericórdia. Ele diz que eles negligenciavam, né? O julgamento, a misericórdia e a fé, né? Então, Frederico foi um homem que lutou muito contra isso, que lutava com toda a força que ele tinha, né? E a luta dele, né, era baseada nos conhecimentos que ele adquiria, né? Quanto mais ele adquiria conhecimento, mais ele lutava, mais ele né, tinha certeza que a escravidão era um erro, né? Então, voltando aqui, ó, e seu dono, né, temendo, né, que ele causasse problema, o enviou para trabalhar nesse navio, e lá nesse navio ele juntou dinheiro, né, e tentou comprar sua liberdade, e seu dono negou. Então ele falou, bom, eu quero fazer tudo direitinho, né, eu quero comprar a minha liberdade e ser livre, como esses, né, que trabalham no navio. Ele não quis, eu vou fugir. Então, Frederico começou a traçar o seu plano de fuga. E lá no navio onde ele trabalhava, ele fez muita amizade, né? Ele tinha um amigo dele que emprestou os documentos, né? Ele já era livre, então ele podia ir e vir para onde ele quisesse, né? Então ele emprestou os documentos para Frederico, e foi assim que Frederico fugiu. Aos 20 anos, ele fugiu. Em 1838, ele fugiu para Nova York, usando os documentos, né, desse outro, né, ex-escravo. E ele teve uma ajuda também de uma mulher chamada Ana Murray, que essa mulher, mais tarde, torna-se sua esposa, e ela ajudou com dinheiro, né, ela ajudou, né, deu dinheiro para ajudar na fuga também. Então, Frederico, ele não se, sabe, ele não se prostrou diante das frustrações, né? Ele não se deixou levar pelos tropeços, pelas adversidades, pelas frustrações que ele teve, que não foram poucas, né? Foram muitas frustrações, mas ele não se desanimou com nenhuma delas. Ao contrário, ele usava isso, né, para melhorar a sua próxima tentativa, a sua próxima ação. Ele fazia isso, né, ele usava para melhorar. Então, Frederico fugiu, né, e ele fugiu para Nova York. Aqui já começa a sua trajetória de vida após a fuga. Frederico fugiu para Nova York, e lá ele começou a participar de da igreja metodista, e nessa igreja ele tornou-se líder e tornou-se também um pregador.
Então, ele pregava na igreja, né? Ele contava as suas experiências de escravos, né? Ele contava como foi a sua vida de escravo, né? E, e em 1841, né, nessas suas pregações, ele foi percebido, ele foi notado por um grande líder escravagista chamado, um grande líder anti-escravagista chamado William Garrison. Então, esse homem percebeu que Frederic era um grande orador, né? Ele já tinha treinado, Frederic, né, traçou tudo direitinho, né? Ele queria pregar a abolição, ele queria falar sobre a libertação dos escravos, ele sabia que ele tinha que ter, né, que ser bom na oratória. Então, ele treinou isso e ele foi percebido por esse homem chamado William Garrison. E Frederic logo foi convidado por esse homem a participar do movimento, né? O movimento anti-escravagista. E Frederic foi para esse movimento, né? Em 1843, Frederic ele é integrado, ele se integra na comitiva desses oradores, né? Então, essa comitiva, ela viajava para outros lugares, para outros países, para poder pregar, né, contra a escravidão. Frederic, esses líderes, né, onde ele vai, né, pregar contra a escravatura, eles limitavam como se fala, ele limitava o discurso de Frederic. Eles queriam que Frederic falasse somente só narrasse os fatos, né, só dissesse como foi a sua vida de escravo, tal e tal. Ele não deixava Frederic fazer nenhuma análise, e isso deixava também o Frederic frustrado, porque Frederic achava, né, você vê como fica impregnado nas pessoas o racismo, né? Esses homens, né, eles pregavam contra a escravidão, eles queriam a abolição dos escravos, eles queriam a liberdade dos escravos, mas, ao mesmo tempo, eles achavam que eles eram inferiores, né? O Frederic achava que ele não queria que ele desse uma análise, porque ele achava que ele era incapaz de fazer uma análise, sei lá, mais ou menos isso, né? Então, Frederic ali, ele se sentia também frustrado, porque ele diz no seu livro, né, que além do racismo pela cor, havia também o racismo intelectual, né? Então, mas Frederic, ele não se conformava com isso, tá? Ele fazia, né, a sua análise, tanto é que mais tarde ele tornou-se, né, ele teve a sua própria, né, comitiva para fazer, né, as suas pregações, né? Em 1845, ele publicou a sua primeira autobiografia, né? O interessante é que Frederic, ele mesmo escreveu, todas as suas obras foram escritas por ele mesmo, né? Então, para um escravo, isso aí era um avanço muito grande, né? Porque escravo não tinha escola de escravo não podia ler, não podia escrever, e Frederic fez a diferença, né? Ele publicou a sua primeira autobiografia, que foi vendido 30 mil exemplares, né? E foi um sucesso de vendas, né? E o dinheiro que ele recebia, né? Ele empregava tudo pela causa abolicionista. Ele empregava o dinheiro todo na causa abolicionista, né? E em 1851, ele instituiu a sua própria organização de palestra, como eu já havia falado, né? Ele era impedido de fazer a análise, né? Porque nada melhor do que ele, né, para fazer a análise, porque ele viveu aquilo, foi ele né, ele vivenciou aquilo na própria pele. Então, era justo ele fazer análise, mas eles não deixavam. Eles limitavam somente a narração dos fatos, né? E aí, em 1951, ele instituiu a sua própria organização de palestra.
em 1800, agora eu vou falando de datas, tá? Em 1860, ele apoiou o candidato Abraham Lincoln, vocês já ouviram falar, né, sobre o presidente Abraham Lincoln, e Abraham Lincoln foi eleito, né, mas ele teve uma frustração ali no seu primeiro discurso ali, no discurso de posse lá da presidência de Abraham Lincoln, Frederico ficou um pouco frustrado, porque se decepcionou com ele, porque ele achava que ele já ia, né, no seu discurso, ele já ia escancarar que ele era abolicionista, ia pregar contra a escravidão, só que Abraham Lincoln não fez isso, e ele se sentiu assim, frustrado, ele se decepcionou, né? Então, Frederic, ele pregava constantemente rebeldia contra o sistema opressor, e ele queria que todos os abolicionistas fizessem isso também, né? Eu vou falar algumas frases que ele dizia, né? Ele dizia que sem luta não há progresso. Ele falava que não adiantava você querer o progresso e você não querer lutar. E até hoje isso é verdade, né? Quando nós queremos alguma coisa do governo, né, como nós achamos injusto, a gente tem que travar uma luta, né? E ele dizia também assim, ó, aqueles que professam a liberdade e ainda depreciam a agitação são pessoas que querem ceifar sem arar a terra, né? Então, tinha pessoas que eram abolicionistas, mas eles não queriam lutar, eles achavam errado que houvesse luta, né? Então, o Frederico dizia que essas pessoas elas queriam ceifar, se diziam abolicionistas, se diziam anti-escravagistas, mas eles não queriam lutar, eles achavam que iam conseguir como? Não havia, os homens brancos não dariam a liberdade aos escravos sem luta, né? E ele teve várias façanhas, né, até a sua morte, né? No intervalo, aí, Lincoln foi reeleito, né? Ele se candidatou de novo e foi reeleito. E em 1863 aconteceu a abolição dos escravos, né? Só que os estados do sul dos Estados Unidos, eles eram escravagistas, eles não queriam a libertação dos escravos. E aí estourou uma guerra, né? E nessa guerra, eu vou resumir, tá? E nessa guerra, o Lincoln falou com o Frederic que precisava de apoio dos escravos, ele precisava que os escravos lutassem com ele, né, para que eles vencessem, né? E aí os escravos, né, os negros não queriam lutar do lado dos brancos, né? Imagina, eu vou lutar do lado das pessoas que nos oprimiam, né, dos brancos que eram opressores. Mas aí Frederic, muito inteligente, né, ele usou um argumento, né, foi falar com os negros, pedindo que eles apoiassem, né, que eles lutassem ao lado do Lincoln na guerra. E aí ele disse uma coisa assim para os negros, né, para que os negros, né, decidissem lutar ao lado do Lincoln. Ele disse assim, ó: eu me uniria a qualquer um para fazer o certo e com ninguém para fazer o mal, né? Então ele considerava a luta do Lincoln certa, só que os negros eles estavam resistindo, né? Eles não queriam se juntar aos brancos. E ele usou essa frase aqui e logo convenceu eles a lutarem, né? Do lado do presidente Lincoln, né? E assim, ó, por toda a luta de Frederic, né, ele foi conhecido como pai do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, porque Lincoln, ou Frederic, ele não lutava, é lógico que a sua maior luta foi contra a escravidão, né? Ele usou o seu tempo e energia, né, mais em prol da, da da abolição dos escravos, mas teve outras lutas, né, outras causas sociais que ele lutou, ele lutou contra os direitos femininos, reforma agrária, ele lutava pela paz, ele lutava pela educação pública e gratuita, e ele também ele lutava pela abolição da pena de morte. Então,
Frederic né, foi um grande líder abolicionista, foi uma grande personalidade, né, lá nos Estados Unidos, né, lutando não só pela escravidão, né, contra a escravidão, mas pelos direitos, por muitas causas sociais, ele abraçou todas, né, que ele achava injusto, né, e a sua luta foi muito grande, foi com muita perseverança, foi com muita peleja mesmo. E por isso que eu disse, né, que para fazermos uma reflexão, uma reflexão no âmbito da superação, né, porque o Frederic, né, ele foi um homem que ele nasceu escravo, né, ele não tinha, né, conhecimento sobre o que era liberdade, é, ele nunca, ai meu Deus, cadê? Ele nunca, ele não sabia o que era liberdade, ele não sabia o que era ser livre, né? Mas ele não se deixou, ele tinha aquele, sabe, ele tinha aquele pensamento, ele não se conformava com aquela vida, ele achava que aquilo era errado, embora sem saber de nada, sem ter nem um conhecimento sobre aquilo, e ele foi à luta de conhecimento, e com, foi a leitura, né? Foi a leitura que abriu as portas para ele, foi a leitura que deu as possibilidades, né, que deu conhecimento para ele, né, e ele saber que ele podia ser livre, saber que ele podia lutar por outras coisas, né. Então, a reflexão que eu queria que nós tivéssemos era essa, que na nossa vida nós temos muitas coisas, muitas adversidades, nós nos deparamos com muitas coisas que às vezes nós achamos impossível, que às vezes nós achamos que nós não somos capazes, né? Mas que nós venhamos pensar e fazer como Frederic, né? Que diante das adversidades, que diante dos tropeços, nós venhamos, né, diante das muralhas, né, que nós nos deparamos no decorrer das nossas vidas, nós venhamos sabe, a ter força, ter fé, que nós podemos vencer, que as lutas não são para nos parar, que as lutas são para, sabe, nos fortalecer, para sabe, né, nos dar coragem, né, para, sabe, fazer com que nós venhamos a lutar. O que seria da nossa vida se nós não tivéssemos, né, nós não nos deparássemos com adversidades? Não tinha graça nenhuma a nossa vida, né? Então, essa foi, né, foi o que eu quis, né, falar, né, hoje, e que nós venhamos, né, a cada dia, né, pensar que a leitura, que o conhecimento, né, pode nos abrir portas, né, assim como abriu para o Frederic. Tudo bem? Ô, Espero que Beth, você... Oi. posso fazer só um comentário? Pode? Opa! E assim, é muito importante isso porque o Frederic, ele não foi mais um escravo, né? Porque Sim. tiveram vários escravos que tiveram até a oportunidade dele, mas tudo isso porque ele foi atrás, ele teve a curiosidade da leitura, né? De não aceitar a situação que ele estava. Então, por isso que ele não foi mais um escravo, dentre vários que tiveram, né? E tudo aconteceu porque ele foi atrás, porque ele procurou, porque ele teve a curiosidade. Porque senão ele seria mais um, né? Exatamente. Uma coisa importante que eu não falei, que eu coloquei aqui, pulei, sobre a esposa dele, né? Aquela mulher que ajudou ele na fuga, tornou-se sua esposa mais tarde. Ele foi casado com ela 44 anos, né? E Frederic naquela luta. Ele contratou, eu acho que aquela mulher, eu fazendo a minha reflexão, eu acho que ela tinha algum bloqueio, né? Porque ele contratou um professor para ensinar lá em casa, e ela não conseguiu aprender. Né? Ela não conseguiu aprender. Por isso que eu falo que Frederic foi sabe, um cara muito lutador, um cara muito obstinado, um cara que foi resiliente, né, e superou todas as suas, né, todas as barreiras que ele encontrou no decorrer da sua vida, ele ultrapassou e venceu.
porque a sua mulher, ela teve o bloqueio, ele lutou, ele quis que ela aprendesse, ela não conseguiu. Então, que nós venhamos a ser como Frederic, né? Porque eu não falei nem tudo aqui, né? Ele foi muito impedido. Teve uma vez que no discurso de posse do segundo mandato do Lincoln, ele foi impedido de entrar. Ele foi convidado, né, para participar de uma cerimônia, mas ele foi impedido pelos oficiais da Casa Branca. E olha a importância que esse homem teve. Olha sabe, como esse homem revolucionou, né? Um escravo, né? Um ex-escravo, né? Ele era escravo ainda, que ele era fugitivo, né? O Lincoln chamou, ele foi impedido e o Lincoln ficou sabendo, né? Quando o Lincoln ficou sabendo que haviam impedido o Frederic de entrar na cerimônia, o Lincoln foi lá, buscou ele e apresentou ele para todos, dizendo assim: eis aqui o meu amigo Douglas, né? Chamando ele até de Douglas, né? Com intimidade, né? Eis aqui o meu amigo. Então, um presidente, olha onde ele chegou, né? Um presidente o chamou de amigo, né? Então, assim, a gente não pode deixar que as barreiras, né, nos trave, que as barreiras nos sabe, nos deixem acomodados. Nós temos que ultrapassar se nós quisermos vencer, né? Tem mais algum comentário? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Vocês querem comentar alguma coisa? Beth? Oi? Beth? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Beth. Bom, essa foi a minha reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente que essa história venha trazer, sabe, muitas que a gente venha pensar nisso, né, e aplicar nas nossas vidas, tá bom? Beth? Oi, Beth. Oi. É que a Cleonice está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá me... Beth, olha, parabéns, amei essa ideia, essa história do Frederic. Fiquei aqui, olha assim, olha, e trouxe, é como você falou aí no final, concluiu mesmo, é uma reflexão muito grande para a gente, diante das dificuldades, dos obstáculos, sim. Inclusive agora na pandemia que a gente teve que reinventar, não é mesmo? Né? E às vezes, né? Imagina um homem como o Frederic, que passou por todas essas dificuldades, fugitivos, e chegou onde chegar. Então, é muita reflexão mesmo. Parabéns, amei essa aula de história. Tá? Hoje eu fui professora de história. Amei. Fiquei aqui, olha, igual uma aluna aqui, prestando atenção. Um beijão para você e para todos. Que foi isso? Gente, obrigada. Nossa, tá bom, hein? Ô, Ai, Beth. Parabéns, Beth. Obrigada. Beth, fico feliz por você sentir professora de história. Por quê? Esse tema não é só para os professores de história. Você percebeu que ao longo aí da semana passada abrangeu a todos, né? De uma maneira ou de outra, abrangeu a todos. Muito lindo, muito lindo. Adorei. Porque eu tive que pesquisar muito. Eu adoro, eu já sempre gostei da vida, só que eu não tinha aprofundado ainda sobre a história dele, né? E eu fiz uma professora de história. Ah, mas eu fico feliz, muito feliz por você. Vou fechar meu microfone aqui. Obrigada. Parabéns, Beth, pela sua apresentação. Muito importante esse livro para a nossa história. Se tivesse esse livro lá na biblioteca da escola, na sala de leitura, seria ótimo. Muito bom. Eu fiquei com vontade de ler o livro, Beth, de tão assim... Eu acho que falta essa persistência, essa coragem, né? Numa época em que o negro não podia ler. Negro não tinha espaço nessa época. Não tinha nada, né? Então, assim, eu acho que está faltando essa persistência no nosso povo para a gente poder construir um país, de fato, que nos dê orgulho, né? Mas eu acho que esses momentos, essas lives, essas reflexões são o início, né, para o nosso aluno perceber a importância da leitura na vida
e para o crescimento pessoal e para a pessoa começar a se posicionar, né, na sociedade em que a gente vive. Sim, exatamente. Tem uma fala dele, né, que eu citei, que ele diz assim, ó, eu me uniria a qualquer um para fazer o certo e com ninguém para fazer o mal. Então, eu vejo aqui que Frederic, ele não tinha, sabe, porque muitas vezes cria aquela raiva, né? Aquela raiva. Ele diz que tinha raiva, que ele diz que quanto mais ele lia, mais ele tinha, né? Detestava aquilo, né? Mas ele não queria fazer outra separação, ele queria a igualdade, né? E você percebeu isso nessa frase? Eu percebi isso. Ele queria a igualdade, né? Então, a luta dele foi muito válida. A luta dele, nossa, sabe, quando eu comecei a ler, sabe, a história dele, nossa, eu achei muito linda, muito, é um grande exemplo mesmo, né? Nós venhamos seguir esse exemplo. Maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho, né? Obrigada. Pela sua live e da Amanda também. Muito linda mesmo. Foi, assim, uma escolha divina. Obrigada. Gente, nós vamos terminar? Como é que é agora? Acho que pode encerrar, né? Já. Pode encerrar? Tá bom, então. Parabéns, meninas. Eu amei a história do Frederico. Uma história dela. Obrigada. O mundo precisa de Frederico.